E se o manual de instruções para a gente construir uma sociedade boa, uma sociedade livre, sempre esteve bem na nossa frente? Hoje, a gente vai analisar um conjunto de regras bem antigas, mas não como uma simples lista de não faça isso, e sim como um projeto bem sofisticado para a liberdade. Então, por onde a gente começa? Que tal num lugar um tanto inesperado? A Câmara dos Lordes Britânica. Essa foi a resposta um tanto enigmática do ex-rabino-chefe Lord Yakubovich. Um oficial comentou com ele que ele era o primeiro rabino a ser homenageado ali na Câmara. E a resposta dele? Não, eu sou o segundo. Isso, claro, deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. Quem é que foi o primeiro? A resposta estava ali, na parede o tempo todo. Lord Yakubovich simplesmente apontou para o mural que dá nome à sala. Era Moisés trazendo a lei do Sinai. Nas palavras dele, Moisés foi o primeiro rabino a enfeitar aquela câmara. Isso só mostra o quão fundamentais esses mandamentos são para a própria estrutura da lei ocidental. E olha, o poder deles não está em serem conceitos morais totalmente novos. Sabe, muitas sociedades já tinham leis contra roubo ou assassinato. A genialidade aqui está na simplicidade e no propósito. Eles não foram entregues só para reis ou juízes, foram um pacto direto com todo o povo. Uma declaração de princípios tão básicos que qualquer um podia memorizar e viver com base neles. Mas é aqui que a coisa fica realmente fascinante. Dentro desses mandamentos existe uma estrutura oculta, uma estrutura que revela uma lógica muito profunda sobre como construir uma sociedade de verdade. A maioria de nós aprendeu a pensar nisso em duas partes, né? Nosso relacionamento com Deus e nosso relacionamento com os outros. Mas o Rabino Sacks, ele propôs uma estrutura bem diferente. 3 grupos de 3 mais 1. É um padrão que, aliás, ecoa outras estruturas na Torá, como os dias da criação, e que revela um projeto muito mais profundo do que parece. Os 3 primeiros mandamentos, eles estabelecem uma ideia radical. A soberania divina está acima de qualquer governante terreno. Nenhum rei, nenhum governo, nenhuma ideologia é absoluta. Esse é o princípio mais importante de uma sociedade livre, os limites morais do poder. É, no fundo, a defesa definitiva contra a tirania. O segundo grupo foca no respeito. Primeiro, respeito pela criação de Deus, o universo, que a gente celebra no Shabat. Depois, respeito por aqueles que nos criaram, nossos pais. E, finalmente, o respeito pela própria vida humana, com a proibição do assassinato. Juntos, eles nos lembram de onde viemos para que a gente possa pensar melhor sobre como viver. E o terceiro grupo estabelece os pilares institucionais de uma sociedade livre. Pensa bem, o adultério corrói a família, que é a célula base da sociedade. O roubo ataca a propriedade privada, que é essencial para a liberdade individual. E o falso testemunho, ele destrói a justiça. Sem confiança na família, na propriedade e nos tribunais, a liberdade simplesmente não consegue existir. Isso nos leva ao 10º e último mandamento. E à primeira vista ele parece meio deslocado, já que ele trata de um sentimento interno. Mas, na verdade, ele é a chave que amarra toda a estrutura. Não cobiçarás. Aqui, a lei muda o foco. Sai das ações externas e vai para uma emoção interna. E não é qualquer emoção. É o diagnóstico preciso daquilo que ameaça desvendar todos os outros 9 mandamentos. A inveja, o desejo de possuir o que é do outro. Pensa só, foi a inveja que levou Caim a matar Abel. Foi a inveja que levou os irmãos de José a vendê-lo como escravo. A inveja é esse estado interno que, se não for controlado, leva ao caos externo. Ela alimenta o adultério, o roubo e a mentira para conseguir o que se deseja. Então, qual é o antídoto? É entender que cada um de nós tem uma tarefa única e bênçãos próprios. Isso é o oposto direto de uma sociedade de consumo, que é construída sobre a criação e a intensificação da inveja, nos programando para sempre querer mais, em vez de apreciar o que a gente já tem. Ok, então, como esses princípios foram entregues? Com certeza não foi por um memorando. Foi um evento projetado para ser gravado para sempre na consciência coletiva. A cena no Monte Sinai foi avassaladora. A montanha inteira tremia, coberta de fumaça, havia trovões, relâmpagos e o som crescente de um shofar, aquela trompeta de chifre de carneiro. Foi uma experiência física, sensorial, muito intensa. Essa citação antiga captura perfeitamente a natureza única do que aconteceu. Os sentidos se fundiram. Foi uma experiência sinestésica, onde se vê sons e se ouve cores, projetada para ir além da percepção normal e abrir as portas para algo transcendente. Mas por que todo esse drama?
O objetivo era criar uma ponte permanente entre o espiritual e o material, e infundir a nossa existência física, com todos os seus sons, visões e sensações, com o significado divino. Foi o nascimento de uma sensualidade saudável, onde o físico e o espiritual finalmente se encontram. Isso tudo nos leva à pergunta final. O que isso significa para a gente, hoje, mais de 3.000 anos depois? Como essa mensagem tão antiga continua tão relevante? A resposta está escondida no próprio texto. Tem uma pista sutil. O texto não diz que a Torá foi dada naquele dia, lá no passado. Diz neste dia. O grande comentarista Rashi explica que isso é uma instrução deliberada. A gente deve lutar contra a rotina e receber essas lições todos os dias com o mesmo entusiasmo, o mesmo compromisso, como se fosse a primeira vez. E talvez essa seja a lição final. Depois de 33 séculos, no meio de toda a complexidade do mundo moderno, os 10 mandamentos continuam sendo o guia mais simples e, ao mesmo tempo, mais profundo para criar e manter uma boa sociedade. Quando as coisas parecem estar desmoronando, talvez o melhor a fazer seja ler as instruções.